Capítulo 13, Tudo de acordo com o plano. Parte 3. Chegamos à cidade vizinha sem enfrentar nenhum problema. Para a estadia noturna, escolhi uma cabana em ruínas, já que queria ensinar à jovem senhora uma lição de como o mundo pode ser duro. Nossas camas foram apenas um amontoado de palha. A jovem senhora estava tão tensa que sequer conseguia dormir. Toda vez que ouvia algum barulho, se assustava e olhava para a entrada do lugar. Quando não aparecia nada de errado, soltava um suspiro de alívio. Ela fez isso várias vezes. Na manhã seguinte, pegamos a primeira diligência para a rua. A jovem senhora não devia ter dormido muito, já que seus olhos estavam vermelhos. Entretanto, ela não parecia nada cansada. Na verdade, até continuou vigiando a parte de trás da diligência, procurando possíveis perseguidores. Vários cavaleiros passaram em suas montarias, mas nenhum deles era algum de nossos sequestradores. Tínhamos percorrido uma boa distância, então talvez tivessem desistido. Ou assim, ingenuamente, pensei. Passaram-se várias horas. Chegamos em Roa sem qualquer problema. Depois que passamos por aquelas muralhas robustas e vimos a mansão do Lorde Suzerano lá longe, uma sensação de segurança se estabeleceu. Inconscientemente, baixei a guarda, pensando que já estávamos seguros após chegar tão longe. Desembarcamos e seguimos em direção à mansão a pé. Nossos passos pareciam até mesmo leves. Após andar em uma diligência por horas, após dormir no feno pela primeira vez, fiquei exausto. Então, como se estivessem esperando pelo exato momento, dois homens agarraram a jovem senhora e a puxaram para um beco. O quê? Eu baixei a guarda, demorei 2 segundos para perceber. Naqueles 2 segundos em que desviei o olhar, ela sumiu. Pensei que talvez estivesse apenas perdida. Mas pelo canto do olho, notei roupas que combinavam com as que a jovem senhora vestia pouco antes de ser arrastada para um beco. Na mesma hora comecei minha perseguição. Quando entrei no beco, avistei os 2 homens, um dos quais carregava a jovem senhora nos braços, tentando fugir. Rapidamente usei um feitiço de terra para criar uma parede. A magia disparou das pontas dos meus dedos e uma barreira surgiu na frente deles. O caminho foi fechado tão repentinamente que os homens não conseguiram parar a tempo. O quê? A jovem senhora estava amordaçada, com várias lágrimas nos olhos. Incrível, conseguiram amordaçá-la em apenas alguns segundos. Devem ter muita prática, pensei. Também parecia que tinham dado um soco nela, já que sua bochecha estava vermelha e inchada. Meus oponentes eram os 2 que nos sequestraram. Um deles era aquele violento que me chutou, o outro provavelmente era o homem que escutei falando através da porta. Os 2 pareciam bandidos, e cada um tinha uma espada. Ah, então foi esse pirralho. Sabe, você poderia ter voltado para casa em segurança se não resolvesse meter o nariz onde não deve. Apesar de terem sido pegos de surpresa pelo repentino aparecimento de minha parede de terra, sorriram quando viram que eu seria o oponente. O mais violento veio em minha direção, com a guarda baixa. O outro ficou segurando a jovem senhora. Me perguntei se tinham outros camaradas por perto. Independentemente disso, conjurei uma pequena bola de fogo na ponta dos dedos, querendo intimidá-los. Desgraçado! No momento em que viu isso, o homem violento desembainhou sua espada. O outro homem levantou a guarda e posicionou sua espada contra o pescoço da jovem senhora e começou a recuar na mesma hora. Você,
seu pirralho maldito. Bem que pensei que estava muito calmo. Parece que é um guarda-costas, hein? Não é por acaso que escapou tão facilmente. Merda, fui enganado pela sua aparência. Você é um demônio. Não sou um guarda-costas. Ainda não fui contratado, falei. Também não era um demônio, mas não havia necessidade de corrigir esse ponto. O quê? Então por que diabos está atrapalhando? Bem, planejam me contratar em breve, então. Então você está atrás de dinheiro. Atrás de dinheiro, hein? Ele não estava exatamente errado. Eu estava fazendo isso para ganhar dinheiro o bastante para que pudesse ir para a universidade com Sylvie. Não vou negar. Assim que falei isso, ele elevou os cantos de seus lábios. Então junte-se a nós. Tenho contatos com um nobre pervertido que pagará uma boa nota por uma garotinha de uma família nobre. E ouvi falar que o Lorde Suzerano ama a neta, então podemos pedir até por um resgate. Bem, de qualquer forma, vamos conseguir uma tonelada de dinheiro. Soltei um sonzinho fingindo que estava impressionado com a proposta, e a jovem senhora virou-se para olhar para mim, seu rosto estava pálido. Talvez ela soubesse que eu estava procurando um emprego para pagar pelas mensalidades da universidade. E seria exatamente quanto dinheiro? Não estamos falando de coisas medíocres como 1 ou 2 moedas por mês, disse o homem, sorrindo satisfeito. Devemos conseguir ao menos 100 moedas de ouro. Era quase como se ele não tivesse uma real noção de economia e estivesse tentando se gabar como um moleque na escola, dizendo, é tipo 1 milhão de ienes. Acredita nisso? E então ele perguntou. E quanto a você? Parece uma criança, mas aposto que é muito mais velho do que parece. Por que acha isso? Por causa dessa magia que acabou de usar e de como está agindo. É óbvio. Sei que existem demônios assim, aposto que você passou por problemas graças à sua aparência, não é? Então sabe a importância do dinheiro, certo? Entendo. Então existia essa perspectiva. Bem, certamente era verdade que eu tinha mais de 40 anos. Tada! Parabéns, você acertou. Bom trabalho. Você está correto? Depois de viver tanto tempo, qualquer um acaba descobrindo o valor do dinheiro. Sei como é ser jogado em um mundo sobre o qual não conhece muito, sem dinheiro e apenas com as roupas do corpo. Sim, você nos entende, hein? Muito, porque até aquele momento nunca tinha me preocupado com dinheiro. No lugar disso, passei quase 20 anos como um recluso. Metade da minha vida foi gasta com nada além de simuladores de encontros eróticos e jogos online. Aprendi algo com tudo isso. Sabia o que significaria uma traição neste momento, bem o que aconteceria se eu a ajudasse. É exatamente por isso que sei que existem coisas mais importantes do que dinheiro. Não comece a cuspir palavras bonitinhas na gente. Não são palavras bonitinhas. Você não pode comprar nenhum dere com dinheiro. Merda, meu nerd interno acabou escapando. Não era como se esses homens soubessem o que é uma tsundere. Dere? O que diabos é isso? O homem violento parecia pasmo, mas pelo menos entendeu que a negociação falhou. Seu sorriso assustador foi substituído por um olhar sombrio assim que ele colocou a espada no pescoço da jovem senhora. Então ela será nossa refém. Primeiro, jogue a bola de fogo no ar. Você quer que eu jogue no ar? Isso aí.
É melhor não apontar na nossa direção, nem mesmo por acidente. Não importa o quão rápido você seja, cortaremos a garganta dessa pirralha e a usaremos como escudo humano antes que você possa nos atingir. Não seria melhor pedir para dispersar a magia? Espera, talvez ele não soubesse disso. Fazia sentido, um feitiço entoado precisava ser lançado. Se a pessoa não aprendesse magia direito, não saberia a diferença entre usar ou não um encantamento. Entendi. Antes de me livrar da bola de fogo na ponta dos dedos, usei magia para inserir mais uma bola de fogo, uma especial, dentro da primeira. Então as lancei no ar. Ela fez um barulho enorme assim que foi disparada. E uma explosão ridícula brilhou acima de nós. Ra! Oh! Ti! O estrondo foi alto o suficiente para estourar os tímpanos. A luz também foi cegante. O calor emitido era quente o bastante até mesmo para queimar. Enquanto todos olhavam para o céu, eu corri para a frente. Conjurei magia enquanto corria. Por hábito, convoquei 2 feitiços diferentes. Na minha mão direita tinha magia de vento de nível intermediário, estrondo sônico. Na esquerda, tinha uma magia da terra de nível intermediário, canhão de pedra. Lancei um feitiço em cada um dos 2 homens. Guiá! Estrondo sônico rasgou o braço do homem violento, que estava distraído com a explosão. Peguei a jovem senhora confortavelmente em meus braços, como se fosse uma princesa, enquanto ela soltava um grito engasgado. Não será tão fácil. Olhei para o outro bandido e percebi que ele cortou meu canhão de pedra em 2 com sua espada. Isso era ruim. Ele realmente conseguiu cortar aquilo. Eu não sabia qual escola de artes da espada estava usando, mas isso não era bom. Se esse cara fosse tão forte quanto Paul, estaríamos com problemas. Poderia ser alguém de quem eu não poderia vencer. Usei uma mistura de magia de vento e fogo para criar uma explosão que me impulsionou para o ar. A força foi tão violenta que pensei até que tinha quebrado alguma coisa. A espada caiu um momento tarde demais, me errando por muito pouco. Ele cortou o ar bem na frente do meu nariz, o som do corte até mesmo soou em meus ouvidos. Foi por pouco. Mas ele não era tão rápido quanto Paul, o que significava que não precisava entrar em pânico. Já havia praticado vários exercícios contra adversários armados antes. Desde que me saísse tão bem quanto de costume, poderia fugir. Preparei meu próximo ataque mágico enquanto pairava no ar. Primeiro, joguei uma bola de fogo direto no rosto dele. Ela disparou lentamente em sua direção. Isso é tudo. Ele estudou a trajetória, depois preparou sua espada para se defender. Enquanto o homem esperava pela bola de fogo, usei magia de água e de terra para transformar o chão abaixo dele em um monte de lama. Quando o sujeito tentou cortar minha bola de fogo, caiu de joelhos na lama pegajosa e escorregadia. Agora não poderia se mover. O quê? Sim, eu ganhei. Tinha certeza absoluta disso. Ele não poderia mais correr. Podia até ter desviado da minha bola de fogo, mas já estávamos fora do alcance de seus ataques. Com a jovem senhora em meus braços, tudo o que precisava fazer era desaparecer no meio da multidão confusa e estaríamos a salvo. Ou, se precisasse, poderia gritar por socorro. Assim que pensei nisso. Como se eu fosse deixar você fugir. Ele atirou sua espada em nossa direção. Foi então que lembrei do que Paul tinha me ensinado.
No estilo Deus do Norte, mesmo se cortasse a perna do oponente, ele ainda teria uma técnica de arremesso de espada. A lâmina voou em minha direção a uma velocidade incrível, mas a vi como se estivesse em câmera lenta. Estava apontada direto para a minha cabeça. Morte. Bem quando essa palavra surgiu em minha mente, um borrão marrom apareceu na minha frente. Ouvi um som como o de porcelana quebrando, então a espada caiu. Alguém apareceu entre mim e os bandidos. Só vi suas costas largas e robustas. Reconheci aquelas orelhas na parte de trás de sua cabeça. Era Ghislaine de Doudier. Ela olhou para mim e balançou a cabeça. Deixe o resto comigo, disse. No momento em que ela tocou a espada em sua cintura, a ponta cortou o ar deixando um rastro de luz vermelha. A cabeça do homem atolado na lama caiu de seu pescoço. Mesmo com a distância considerável entre ele e Ghislaine, que estava longe demais para alcançá-lo com a espada. Ei, de onde você? Sua cauda balançou e, no momento seguinte, a cabeça do outro homem também foi abaixo. Imaginei ouvir o som dela batendo no chão. Meu cérebro não conseguia acompanhar os acontecimentos. Tudo o que pude fazer foi assistir, pasmo, os dois corpos caindo no chão ao mesmo tempo, a alguns metros de onde estávamos. Não parecia algo real. Eu não tinha ideia do que aconteceu. Eles morreram. Foi tudo o que me veio à mente. Oh Deus, esses dois eram os únicos oponentes. Em um momento voltei a si. Sim. Obrigado. Senhorita. Ghislaine. Esqueça-o, senhorita, me chame apenas de Ghislaine. Ela olhou para trás e balançou a cabeça. Vi uma explosão no céu, então vim verificar as coisas. Parece que fiz a escolha certa. Sim, você foi bem rápida. Digo, derrotou eles em um segundo. Não passou nem um minuto desde que disparei aquele feitiço. Ela chegou muito rápido, não importa como visse isso. Eu estava por perto. Além disso, não fui tão rápida. Qualquer guerreiro da família de Doudia pode matar uma pessoa em segundos. Aliás, Deus, foi a primeira vez que lutou com alguém que usa o estilo Deus do Norte. Foi a minha primeira vez em uma batalha de vida ou morte, respondi. Então, deixe-me dizer, esse tipo de pessoa não desiste até que um dos lados esteja morto. Tome cuidado. Até que um lado esteja morto. Isso mesmo, eu quase morri. Tremi ao lembrar de como a espada do bandido voou em minha direção. Era uma batalha de vida ou morte. Uma verdadeira batalha de vida ou morte. Vamos para casa. Se eu tivesse cometido um único erro, estaria morto. Este realmente era um mundo diferente. Um mundo de magia e espadas. O que aconteceria se eu morresse dessa vez? Um calafrio sem igual percorreu a minha espinha. Ufa! Quando finalmente chegamos à mansão, a jovem senhora desabou no chão, completamente exausta. Suas pernas deviam ter cedido, agora que seus nervos acalmaram. As empregadas apareceram aos montes ao seu redor. Quando tentaram ajudá-la, ela as afastou com as mãos e se levantou sozinha. Suas pernas ainda tremiam como se fossem as de um servo recém-nascido. Ela ficou ali, imponente, com os braços cruzados sobre o peito. Talvez tivesse recuperado o ânimo agora que estava em casa. Ao vê-la assim, as empregadas notaram que algo estava estranho e começaram a se afastar. A jovem senhora apontou um dedo para mim e berrou. Mantive minha promessa,
agora estamos de volta em casa. Então posso falar, certo? Ah, sim. Agora você pode falar. Ouvindo o quão alto ela estava gritando, percebi que não havia funcionado. Tudo pelo que passamos obviamente não foi o bastante para mudar essa garota egoísta e violenta. Na verdade, ela devia ter adivinhado que senti medo durante a batalha. Talvez fosse apontar para o quão altivo e poderoso agi, apesar de ser tão fraco. Vou lhe conceder o privilégio especial de me chamar pelo meu nome, Eris. Suas palavras me pegaram de surpresa. Não é todo mundo que pode fazer isso, entendeu? Então, isso significa que passei, que poderei trabalhar como tutor dela. Uau! Sério? Então eu consegui? Sim? Obrigado. Senhora Eris. Esqueça-o, senhora. Me chame apenas de Eris. Ela estava imitando Ghislaine. Assim que terminou de falar, colapsou. Foi assim que me tornei o tutor de Eris Boreas Greirat.